Dando sequência, nós iniciamos falando da separação da alma e do corpo, né? Então, logicamente, no momento em que a vida orgânica se extingue, e aí o espírito, a alma, se desprende do corpo, certo? No processo nós chamamos de morte. E aí nós estamos vendo com Kardec todas as possibilidades, todos os sentimentos, todas as sensações, toda a experiência que o espírito passa do momento em que ele passa pelo processo da morte. É isso que nós estamos trabalhando nesse capítulo, tá bom? Nesse item, tá bom? Então, na questão 158, Kardec traz para a gente uma comparação bonita da gente pensar, né? Kardec vai buscar um exemplo na natureza, para facilitar um pouquinho o entendimento. Porque nós achamos que é muito fácil desencarnar, nós estamos acostumados a olhar e pensar, bom, acabou a vida, o espírito partiu e pronto. E não é isso. É justamente essa falta de preparo que a gente tem que tomar cuidado para nós nos prepararmos para esse momento. Então Kardec está trazendo aqui nessa oportunidade, ó, o exemplo da lagarta. A lagarta passa pela metamorfose ali, né? Pela transformação, né? O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastro pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Parece que Kardec está só olhando para a lagarta e falando, bom, a lagarta entra no casulo e depois ela sai borboleta. É isso que nós podemos imaginar sendo o processo da morte, a separação da morte. Nós, homens, estamos presos à terra, como ele traz. Ó, primeiro, nós andamos de rastro pela terra, na ideia da vida material, limitada. Pega a lagarta, a dificuldade que ela tem em relação quando ela se torna borboleta, né? Enquanto a lagarta presa ao solo, ao chão, andando de lastro, como ele coloca mesmo aqui, né? Depois se encerra numa crisálida, fazendo a comparação conosco. A gente vai para o túmulo, se a gente quiser pensar nisso. O momento de perturbação, ou aquele momento transitório que a gente vai passar, né? Que parece que a gente está em morte aparente. Parece. Porque é uma passagem. Comparando com a lagarta entra, passa por uma transformação, passa por um momento e ela sai outra coisa. Para enfim renascer. Renascer no plano espiritual, ele está trazendo. Porque nós estamos falando de separação da alma do corpo. É um renascer no plano espiritual. Não é um nascer. É um renascer porque de lá nós já viemos. Então nós estamos retornando para lá, certo? Com uma existência brilhante. Brilhante porque a gente vai estar sem o peso corporal. Nós vamos estar com maior desenvolvimento moral, assim nós esperamos, né? Com maior conhecimento que seja. Pelo menos intelectual é certeza, não é? Então ele colocou, pode nos dar essa ideia? Aí ele trouxe, ó, vida terrestre, túmulo e finalmente da nossa existência. Então no finalzinho ele falou o que ele queria dizer nessa analogia que ele está trazendo. Do mesmo jeito que a lagarta, ela não vai morrer lagarta, nós homens não vamos morrer homens materiais. Nós seguiremos como espírito, tá? Então a pergunta é essa que ele está trazendo. Podemos comparar ou imaginar que o espírito acontece dessa forma? Ele passa por aqui, aí ele entra num processo do casulo e aí ele vai retornar ao plano espiritual? Simples assim? Porque parece ser simples. A lagarta entra ali, passa um tempo no casulo e depois ela sai borboleta. A gente olha a borboleta, a gente admira ela. Lagarta não muito. Nem um pouco. Parece com a gente, quando a gente olha a questão espiritual, nós também pensamos assim. Como ser humano, a gente às vezes não se dá muito valor. Mas como espírito, às vezes a gente dá muita importância para o espírito. E esquece que nós somos o próprio espírito, como a lagarta é a própria borboleta. Então vamos ver o que os espíritos vão trazer, né? Então nós vamos dizer, ó, uma ideia em ponto menor. Ou seja,
pode comparar, pode imaginar que é assim. Mas não é simples desse jeito como você está imaginando. Ficou muito simples, né? Ficou num ponto muito menor do que é de fato. A imagem é boa. Por que a imagem é boa? Porque não é um processo tão simples da gente imaginar. Então, didaticamente, faz a gente ter uma ideia do que é. Como muitas vezes a espiritualidade nos traz. Olha, eu vou fazer uma analogia, vou trazer uma comparação para você ter uma ideia de mais ou menos como é, porque vocês não têm essa certeza, não tem como você ter elementos exatos sobre isso. Então ele falou, a imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra. Então não vamos pensar que é exatamente assim, que nós vamos desencarnar, a gente entra num casulozinho, fica ali por um certo tempo e depois já está, é simples assim. Há várias experiências nesse meio, como frequentemente vos sucede. Então, nós temos esse costume, né? A gente ouve uma analogia, a gente ouve uma comparação, os espíritos falam, olha, não é assim, mas pode falar que é assim só para você entender. Aí a gente já pega e toma isso como verdade, né? Então é isso que eles estão dizendo para a gente, tá? Tudo bem? Então a ideia é legal, podemos pensar, mas não é assim exatamente que acontece, tá bom? Porque senão muitos vão achar que a gente vai virar anjinho, porque se a borboleta tem asa, nós vamos ter asa também. Ao pé da letra é isso. Coloridinho. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então, que sensação, ou seja, que sentimento, né? Que sensação experimenta a alma? Então, o que a alma sente no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Então, vamos devagar. Ó, que sensação experimenta, ou seja, qual é a impressão, ou o que ela sente no momento em que reconhece? Eu posso estar em algum local e não me reconhecer naquele local. Então, estou falando, ó, a alma reconheceu. Estou no mundo dos espíritos. Não faço mais parte do mundo material. O que o espírito vai sentir? Ou se a gente preferir, o que a gente vai sentir? Então, ó, qual é a sensação? Vou colocar a gente no meio disso. Ó, qual é a sensação que nós vamos experimentar quando nós dermos conta que nós estamos no plano espiritual, não mais vivendo a experiência material? Um alívio? Alegria ou constrangimento? Alegria, um alívio, uma alegria, um constrangimento, medo. Pelo que a pessoa fez aqui. Então pode ser que eu esteja num período de conturbação e que eu ainda não percebi que eu já desencarnei. Aí daqui a pouco eu passo a começar a entender que eu desencarnei. Ou às vezes eu vou numa reunião de esclarecimento, tem um bendito lá que fala, você desencarnou, desencarnei. E aí começa a desencadear um monte de coisa. O esclarecimento é esse, certo? Mas qual é a sensação? Acho de alívio, né? Uma sensação Boa. Então, mas tem hora que a gente recebe alguns irmãozinhos do lado de lá, eles não estão numa sensação tão boa. Quem participa de reunião mediúnica, o espírito vem. Quando ele se dá conta que desencarnou, todo mundo está feliz? Mas alguns, né? Mas não depende daquilo que a gente viveu aqui. Depende. Mas depende do estágio que a gente está. Perfeito, ó. Olha lá. Então ele falou, depende. Por que depende? Porque não há uma sensação única. Cada um vai sentir de modo diferente. Então tem gente que fala assim, queria tanto morrer de mão dada com o amor da vida. Aí um passa um tormento danado, o outro chega numa alegria tranquila. Né? Então depende. Ó. Se praticas o mal, então, bom, ó, se praticas, poder praticar alguma coisa está ligado, então vamos lá, o poder fazer alguma coisa quer dizer que eu não estou amarrado. Eu estar livre para fazer alguma coisa, então ó, se praticas,
Livre está ligado com livre-arbítrio. Então esse depende do uso que você fez do teu livre-arbítrio. Lembra que nós estudamos livre-arbítrio? A gente tem liberdade. Então agora, durante a vida, nós vamos escolhendo. Quando desencarnar, nós vamos sentir dependendo de como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Deus deu possibilidades. Nós podemos escolher, nós podemos agir. Só que as consequências são nossas mesmas. A cada um segundo as próprias obras. Então vamos lá. Depende. Se praticas o mal, impelido pelo desejo de o praticar, então se você realiza o mal desejando o praticar, porque pela nossa ignorância nós estamos cometendo alguns deslizes sem perceber que ainda é deslize. Então não tem como eu chegar no plano espiritual e falar, olha, mas eu nem sabia. Né? Então hoje eu estava falando com uma pessoa e aí ela falou assim, né? Seria possível, a pergunta, né? Seria possível que a espiritualidade coordena espíritos mais evoluídos para viver junto com os menos evoluídos, para que aqueles menos evoluídos, quando chegar no plano espiritual, fazer exame de consciência e pensar, eu sabia o que era certo que aquele mais evoluído fazia ou não fazia? Porque se não tiver isso, a gente não vai saber esse comparativo, fazer esse exame de comparação. Mas era certo ou era errado? Quando eu olho para alguém que pratica algo melhor do que eu olho e falo, isso é melhor. Então a lei de sociedade possibilita a gente avançar, a progredir, ou pela vivência ou pela observação. Então, se eu não sei que algo é mal e nem pelos exemplos eu consegui aprender, não tem como eu ser cobrado disso. Deus é justo. Então ele está falando aqui agora, se praticas o mal com o desejo de praticar, consciente de que está errado, é isso, né? No primeiro momento, ou seja, a hora que ele deu conta que ele está lá, o sentimento imediato dele, o primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haver praticado. Então, o primeiro momento, uma culpa, né? Uma culpa moral. Então eu fiquei pensando assim, a gente faz na época da escola, apronta uma bagunça e aí ninguém sabe de nada, quem sabe é a diretora ali, aí tem reunião de pais. Aí a gente fica, agora vai saber. Então a gente vai sentir o quê? Esse peso moral que antes estava encoberto pela matéria, ou pela nossa consciência ligada ao plano, né, material, que impossibilitava esse exame de consciência. Então sentirás envergonhado, certo? Uma vergonha moral. Tem hora, Mendel, que às vezes a gente fala alguma coisa sem a menor intenção de ofender a pessoa, e a pessoa entende completamente diferente, ficou ofendida e tudo, mas não teve a intenção. não, de jeito nenhum. E isso acontece. Acontece muitas vezes. Às vezes sem a gente nem saber. Né? Só depois quando a pessoa mudou com a gente. Com a alma do justo, aquele que viveu bem, justo diante daquilo, por que justo? Diante das possibilidades que já tinha de fazer o bem, ele fez. Então, do justo, né? As coisas se passam de modo bem diferente, ou seja, a experiência é mais positiva. Ele se sente como que aliviado de um grande peso. Então, lembra que eu falei da armadura? Aliviado de um grande peso, a gente vai sentindo uma liberdade, vai sentindo uma paz, uma alegria. É isso que ele está falando, né? A gente está se libertando de um fardo, né? Pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então não vai ter ninguém querendo ver o que você fez ou deixou de fazer, te julgando ou isso ou aquilo. Porque eu estou de consciência tranquila, eu estou justo diante das leis de Deus, naquilo que eu já sou capaz. Eu busquei ser melhor. Por isso que lá reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz por se melhorar. Não é ser perfeito, senão todos nós estaremos enroladinhos.
O que manda aqui é o esforço. Mas eu vou chegar lá e os outros espíritos vão olhar para mim e falar, ih, aquela ali fez tanta coisa errada. Vai ter um julgando o outro? Não é julgando, mas você concorda que aqueles que você fez mal, a tua própria consciência, vai passar um filme, não é isso, vai passar um filme. A tua consciência começa a se auto-julgar por aquilo que você poderia ter feito diferente e não fez. É isso, tá? Então, a gente vai tendo a consciência tranquila, é mais fácil. Eu fui um bom aluno, chego à reunião lá, o diretor só vai falar coisa boa, tô tranquilo, mãe, vai na reunião e aí a gente vai chegar e perguntar, e aí, mãe, o que foi falado lá? Porque a gente sabe que cumpriu bem esse papel. E existe caso de espírito que não tem essa consciência, ele faz errado, ele passa e ele não tem a consciência dele, não mostra que ele fez errado. Espíritos ainda muito mais imperfeitos do que nós, né? Se a gente for considerá-la na escala 10 ou 9, 10, né? 9 estamos quase nós ali, né? Então, eles não têm essa consciência, porque ainda falta esse progresso moral, né? Esse progresso intelectual. Então, muitos não vão passar por esse peso que nós passamos na hora de nos julgarmos, porque ele ainda não tem esse conhecimento, por ignorância. Por isso que eu falei, de repente, aí junto desse coloca um espírito um pouquinho melhor que ele. Ele em algum momento da vida fala, olha, como foi falado para mim, mas fulano de tal é muito bom, eu não consigo ser assim. Eu falei, então, mas você já consegue entender que aquele lá está um pouquinho melhor que você? A pessoa fala assim, consigo. Então agora você já está entendendo. Então você vai passar esse processo lá. Você sabia que não podia ser assim. Você podia se esforçar por não ser, ainda que não conseguisse. Mas não falar assim, eu sou assim e vou tocar assim. Muitos falam isso. A maioria. Nasci assim, né? Cresci assim. É isso aí. Então... No caso, assim, de outras religiões, né? A pessoa que é de outra religião, quando ela chega nesse momento, e a gente está tendo essa orientação aqui, né? É uma visão totalmente diferente. Quando ela chega nesse momento, como que é a reação será? Então, por isso assim, a visão que a doutrina espírita traz, ela passa a ser uma visão libertadora no sentido de, olha, a gente está achando que é melhor saber disso, só que agora a gente já sabe disso. Existem outras linhas de pensamentos que também trazem isso, porque nós estamos trazendo o quê? Uma consciência moral. Então, outras religiões também falam sobre moral. É que nós estamos abrindo ainda mais para além da vida material. Então, a gente acaba sendo aquela ideia de nós seremos mais cobrados, né? O próprio Cristo falava, quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? Então, uma vez que a gente colocou a candeia sobre o alqueire, ou seja, uma vez que a gente pode analisar pela razão, pela ótica da razão, não tem como a gente analisar de outra forma. Então, a partir dessa aula de hoje, todo mundo sabe que a conduta moral... não vai poder chegar e falar assim, eu não sabia. Sabia, aquele dia lá vocês ouviram. Qual é o conhecimento? Por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira na doutrina espírita, mas que eles nunca se atentaram para um conhecimento desse que é falado a todo instante, por exemplo. E aí pode ser que isso ainda não internalizou para a vida dele, né? A partir da hora que ele ganha esse conhecimento, é a partir daí que ele segue. Né? Só que Jesus está falando disso faz 2000 anos, hein, gente? Por isso que pergunta, né? Por que os Espíritos precisavam vir se Jesus já falou tudo sobre a lei de Deus? Para entender, para fazer as coisas ficarem mais compreensíveis, né? Mais inteligíveis a todos. E ninguém poder falar que não entendeu. Olhos de ver e ouvidos de ouvir, é o que os Espíritos dizem, inclusive. Né? Então, lá na questão 627. Então... Só para uma vez uma pessoa de uma outra religião, bem, vamos dizer... Fechadinha? Ele disse assim para mim que depois que morre, vai virar anjo e vai tocar a flauta nas nuvens. Meu Deus do céu, é muito pequeno pensar nessa coisa.
Então, mas ó, eu vou ensinar um negócio. É, né? Ó, então, ó, mas essa é a postura. Eu vou ensinar aquilo que eu falei com vocês lá fora. Então tá bom, o espírito vai tocar a flauta. Beleza. A primeira pergunta é: quem é o professor? Você sabe tocar flauta? Entendeu? E quem vai te dar a flauta? Aí põe a pessoa pra pensar. É isso aí, Marcelo? É, então tá bom. Falei, vai que não é. Ué, porque os espíritos responderam que é essa a resposta. Não, ele está perguntando como você sabe o número, não sei. Ué, porque tá aí na sequência, né? Entendeu? Tem aquela religião que fala que vai dormir, não tem? Tem. Vai dormir eternamente. Aguardar o julgamento final, né? Isso, eu não sei qual é. Mas num dos livros de André Luiz, tem espíritos que ficam adormecidos. E eles precisam, a todo momento, receber o passe para que eles possam acordar, Despertar. É. Mas eles adormecem literalmente. Tem reuniões mediúnicas que a gente recebe esses tipos de irmãos, espíritos, que eles falam, por que me perturba? Deixa eu dormir. Eu estou aguardando. E aí quando você pergunta muitas vezes na conversa, vai entendendo o tempo que ele está ali, você fica meio assustado. Né? Mas é algo normal no cotidiano essa questão. Cristalizou isso, né? É isso aí. Bom, então eu trouxe uma outra pergunta para a gente ver quais são as experiências, né? Então, lá na quarta parte, no capítulo 2, das penas e dos gozos futuros, questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Né? Então, Kardec colocou as três possibilidades, né? Então, a dúvida nos que são céticos, frios, certo? Quando eles desencarnarem, o que eles alimentavam aqui, eles vão continuar lá. Mas os céticos são em minoria, não minoria, mas uma quantidade menor. O temor nos culpados. Culpados porque a própria consciência vai entender o que fez de errado, certo? E a esperança nos homens de bem. Então, os homens de bem, se a gente for buscar lá no Evangelho, a gente vai ver uma listinha para ser homens de bem, né? Então, é homem de bem segundo Deus, não segundo os homens, né? Tá? Então, homem de bem, né? Esperança, certo? Até aqui tudo bem? Tá tranquilinho, né? Então, tá bom. Então, Esse temor, eu acho que é um pouco que para todo mundo, não é só para quem é culpado. porque na verdade, porque na verdade a gente é culpado quando a gente pensa assim, ó, pensa na lei de Deus, na perfeição da lei de Deus. A gente algumas vezes vai infringindo essa lei de Deus. Então a gente acaba sendo culpado nesse sentido, culpa no sentido de não estar 100% alinhado com a lei de Deus. Então quando a gente olha e fala, realmente eu fui culpado nesse momento. Poderia ter feito assim e fiz assado. Eu sou responsável por isso, né? A culpa, o temor da morte, é o temor do que você Perfeito. fez. Na hora da revisão, né? De ter errado, né? De não estar alinhado com as questões, isso aí. Tá? Então a gente está falando de alma, lembra disso? Então se a gente voltar, bom, pode ser aqui, ó, com a alma, que sensação experimenta a alma? A alma é o que mesmo? Estava encarnado, agora ele morreu. Estava encarnado, então... Isso. Então aqui ele mudou. Ó. O espírito. Então o espírito agora está como espírito. Certo? Não está mais a alma no corpo físico.
O espírito, que é a alma após a morte, certo? Se encontra imediatamente com os que conhecem na terra e que morreram antes dele? Parece uma pergunta meio torta, né? Porque é óbvio que ele tem que encontrar com alguém que já morreu. Certo? Ele está no plano espiritual? Isso depende tanto. Depende tanto. Às vezes eles estão ali, mas ele não consegue enxergar. Então, mas aí muda toda aquela perspectiva que muitas vezes a maioria de nós temos. Porque vamos devagarzinho na pergunta. Ó o que Kardec vai trazer para a gente. Ó. O espírito, que é a alma após a morte, né? Se encontra. Então, se ele encontra alguém, ele tem que ter tido já um encontro anterior. Então, a pergunta é, há um reencontro com os que conheceu na Terra? Então, imediatamente, ou seja, chegou no plano espiritual. É imediatamente, a pergunta é essa. Ó. O espírito se encontra imediatamente com os que na Terra, que morreram antes dele, que partiram antes dele para o plano espiritual? Eu acho que sim. O nem todos é porque o que partiu antes não está ali, ou porque aquele que está partindo agora não pode ver? Não consegue. Mas os que já partiram, todos estão lá? Necessariamente. Estão aonde? Não, eu não preciso responder, não. Estão aonde? Da afinidade. Não, estou falando que conheceu na Terra. Lá, conheceu na Terra. Só porque eu conheci. Então vamos lá? Eu vou voltar a uma pergunta simples, ó. Eu vou deitar hoje à noite, vou dormir e o meu espírito vai para onde? Para o plano espiritual, certo? Ligadinho ao corpo, tudo bem? Então eu vou dormir, aí eu vou esperar alguém passar para me pegar, para me levar ao plano espiritual? Não. Então vamos voltar de novo. Então eu vou dormir, eu já estou aonde? No plano espiritual. Então se eu morrer, eu estou no plano espiritual. Não preciso esperar ninguém passar para me pegar. Morri, peguei a senha, esperar pegar um ônibus e a morte é lá em Iracemápolis, a gente vai todo mundo para lá. Não é assim, né? A lógica e a razão nos diz que não tem sentido. Porque se eu pensar que eu vou para o céu e para o inferno, a pergunta é, quem me leva? E para qualquer outro lugar eu tenho que fazer essa pergunta também. Porque se você fala assim, você mesmo com o pensamento, então você pode sair de lá também se você quiser. Eu já presenciei várias mortes, né? De pai, de mãe, de irmão, de marido. O marido não viu ninguém, mas os outros viram. Antes, né? No momento da morte ali. Que antecede, né? Falando, né? Tem um tio que o filho dele era um filho, ele perdeu um acidente de carro e depois ele ficou doente. E quando ele estava no momento da morte, ele também viu. Ele disse, ele está aqui, ele veio me buscar. Então, quase todos. E ele era espírita? Não. Melhor ainda, não sendo para o nosso exemplo. Não, então. E não é. Não conhece o espírito que antecede a morte dele. Isso, não, mas melhor não sendo. Mas aí é aquela ideia que nós estamos falando aqui. Ó, a doutrina espírita precisa fazer a gente pensar. Então ele não é espírita. Ótimo exemplo. Como é possível... Qual era o parente dele? Um tio dele, que teoricamente teria que estar condenado a um local físico, vir receber ele. Não, é o filho que veio receber o pai. Pode ser a mesma colocação. Então, o filho vem receber o pai. Aonde ele estava? Ele estava no mundo espiritual. É isso, mas em algum... então quer dizer que na ideia, no pensamento dele, na religião dele, que eu não sei qual é, mas com certeza seria uma condenação eterna, um local físico.
céu, o inferno, ou que seja o julgamento, né? Como foi possível ele vir? Então, a partir desse momento, aqueles que... Mas automaticamente, aqueles que não acreditam não poderiam aceitar essa visão. Ou aceitam porque a gente vem vendo acostumado há muito tempo a aceitar nisso sem questionar. Porque numa dessa, que legal, que bom, que alegria. Meu filho, meu pai, meu tio, vem me buscar. Porque é o que a lógica ou a razão nos traz. Porque senão não tem sentido nenhum. É o mais simples. O que a gente faz? A gente complica. Porque senão todo mundo que nós vivemos aqui, quando morrer, acabou. Um dia talvez dê certo se encontrar, ou nem vai dar. Quem sabe um dia a gente encarna junto ou não sei. É tão frio a gente pensar nisso. Por que eu tenho que, entre aspas, nós temos que nos aturar como sociedade e depois ninguém mais nada? Então essa ideia, às vezes, da condenação, de não ninguém receber a gente, isso é materialismo puro. A gente precisa pensar, porque a gente vem de uma crença dessa. Tá? Então vamos lá. Ó. O Espírito se encontra imediatamente, ele percebeu que ele faz parte do plano espiritual. Foi o que respondeu anteriormente. Estou no plano espiritual. E imediatamente ele se encontra com quem conheceu na Terra? O exemplo aqui falou que sim. E há diversos outros exemplos em vida ainda falando que sim. Reunião mediúnica, então, não vamos nem pensar. Então vamos lá. Sim. Então haverá encontros ou reencontros, como a gente quiser. Então no momento imediato da morte, haverá encontros. Conforme a afeição. Por quê? Porque depende da atração do sentimento que a gente tinha. Às vezes eu não tinha sentimento nenhum por ninguém, porque é que essa pessoa vai vir ao meu encontro. Ah, o Leonardo vai desencarnar, vou lá para receber ele. Eu nunca nem nada, mas vou lá. Estou à toa aqui? Não. Então tem que ter afeição, certo? O sentimento é a palavra-chave daqui, tá? Que lhe voltava e que eles lhe consagravam. Então depende da ligação, do amor, da afinidade, né? Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos. O receber é o quê? Acolher. Eu vim aqui acolher o irmão que saiu da experiência material, está retornando para a casa espiritual. A gente tinha muita afeição, muita ligação, muita consideração. Então vou lá recebê-lo, dar as boas-vindas, né? E o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Então esses que nos são queridos nos auxiliam, inclusive no desprendimento do perispírito com o corpo. Porque imagina, aquele primeiro momento, sendo recebido, acolhido, falando, olha, o que aconteceu, você está no plano, você já percebeu que está no plano espiritual. Foi o Kardec que colocou na questão anterior. Então aqueles que nos antecederam o retorno vão nos ajudar. Agora, Leonardo, então eles vão retirar todas as ligações? Não, porque depende de nós. Às vezes, você fala assim, não, eu não quero morrer. Mas você já desencarnou. Eu não quero. Então, você está se apegando ainda mais. Então, aqui a dúvida é um problema. O medo é outro problema. Então, a gente desencarna. Sempre tem espíritos junto de nós? Sempre tem. Sempre tem espíritos com grandes afeições? Sempre tem. E eles vão nos ajudando nesse processo. Mas tá? E esses que a gente teve esse tempo ficou dormindo, não sabe nem quem morreu? Eles podem ter recebido no primeiro momento e depois passa pela perturbação e aí eles não conseguem mais sentir isso. Aí, Rita, é a ideia que a gente precisa trazer para os grupos de comunicação mediúnico. Porque se Kardec, então vamos dizer de novo, como que Kardec colocou isso aqui? Ele sentou um dia lá e pensou, vou pôr desse jeito que eu acho que é assim? Não. Ele escutou milhares de casos e nesses milhares de casos os relatos eram esses.
Então, nós podemos ver o seguinte: meu filho, você está desse jeito, mas você já percebeu que está um plano espiritual, não percebeu? Percebi. E ninguém foi te acolher? Ah, não, ninguém foi. Não foi. Você tem certeza? Porque tem um acolhimento. Porque você já pensou, então você é jogado num lugar, sozinho, no escuro, e está lá sozinho. Que negócio maluco é esse? Ficaria o amor de Deus. De novo, a razão, a lógica. Você quer perguntar? Não? Vai ser sempre isso vai ser regra. Sempre vai ter alguém que pode ser de grau de parentesco ou algum afeto. Afeto. Sempre da última reencarnação. Não necessariamente. Não, pode ser lá de trás. Às vezes a gente reconhece após essa carne, né? É. Ele vai trabalhar, depois ele vai trabalhar essa ideia. Determinadas igrejas evangélicas, especialmente, eles dizem que se você cumprir a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, você ao morrer vai receber alguns galardões de Deus. Né? Galardões dos prêmios, dos mestres. Mas quando a gente vem para cá, a gente esquece, passa por uma rotina de esquecimento. Será que quando voltamos, não passamos também e esquecemos o que vivemos aqui? Não. E aí esses ensinamentos que vai dormir lá, na verdade a pessoa não fica sabendo? Então, nós vamos de novo. As experiências que Kardec colocou nesses anos todos de pesquisa. O corpo físico é o que impede a gente de fazer a lembrança, de lembrar de algumas coisas, a questão orgânica, biológica. Uma vez que o espírito encontra-se desligado do corpo, ele retoma toda a consciência dele e a lembrança dele. Você, mas Leonardo, então ele lembra de toda a existência? Não, de toda a existência não, porque ele não tem condição. Mas se você for pegar espíritos mais elevados, eles têm condições de buscar outras existências. Então, a lembrança do plano espiritual, ela não se apaga. Ela momentaneamente, ela fica encoberta pelo véu do esquecimento enquanto nós estamos encarnados. Mas o que é o véu do esquecimento se não o corpo material? Para inibir essas percepções. Entende? Fica mais claro. Tá? Tanto do lado do bem como do mal. Do bem e do mal. E se essa afeição for Não, vamos na afeição do bem por enquanto. Vamos só no carinho. Não vai vir, né? Assim, ó, não, olha que aquele vamos fazer uma legião aqui, vamos acalmar com ele. Aí não tem justiça divina. Se você pegar, por exemplo, a pior criatura do mundo, e se você perguntar para a mãe dele no desencarne dela, ela fala: não, eu amava ele, eu vou lá buscar ele. Ele era um bom filho. Se você for pensar, por exemplo, um anjo guardião, que é um espírito de segunda ordem, ele vai falar assim: meu filho, ele ainda é ignorante, então ele não tem conhecimento, por isso que ele fez tudo isso. E é uma realidade, eu vou buscá-lo. Por todo o equívoco que aconteceu, nós vamos buscar. Mas sabemos que Existe. esperando o desencarne. E se ele tem um elo, uma ligação forte com ele, Ponto. pode ser que tenha uma falange de anjos do lado, ele não vai. Então vamos pensar na gente encarnado agora. Depois eu vou no desencarnado, que essa é a pergunta. Então vamos lá. Todos nós temos espíritos obsessores que nos perseguem? Tem que existir. Que é a nossa queda, que não quer que a gente... Mas não ferrenho. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Existem espíritos que querem nosso mal? Vamos pensar assim. Ah, tem. Às vezes ele nem sabe quem quer, mas fala: vou fazer mal, porque a minha essência ainda é má. E nós temos todo mundo espíritos que nos querem bem? Sim. Quem vai conseguir ter influência sobre nós? Aquele que a gente alimenta a afeição. Enquanto encarnado, vamos pensar assim: aquele que o nosso pensamento se conecta ou se alimenta, aquele que as ideias são iguais. Desencarnamos. A pergunta é: nós vamos reencontrar com afeições carinhosas? Sim. Haverá
Afeições complicadas? Haverá. Nesse momento, qual nós vamos alimentar? Porque há muitos espíritos que seguem com falanges complicadas, que se unem a grupos complicados. Ainda gosta do mal. Ainda gosta do mal. Enquanto na Terra eu gostava de fazer isso, então eu vou seguir assim. Porque nós estamos falando aqui de afeições. Só que se a gente for ir para um criminoso, o círculo de amigo dele não é... Vamos brincar que não é padre, né, gente? Não é anjo. É uns outros criminosos. Então quem vai recebê-lo muitas vezes também são esses mesmos que estão nessa sintonia, mas que às vezes por ele tem afeição. Ô meu amigo, fazemos tanto mal lá, vamos seguir no mal aqui. A mãe dele pode aparecer. Não, meu filho, não vai não, a mãe, vou, tá tão bom lá, é bom demais. A pergunta é, vai ter gente ali? Vai. Que tem afeições com a gente. Quem a gente vai seguir não é aqui que nós vamos trabalhar. Tá? Então tem reencontros? Tem. A espiritualidade vai nos amparar, nos acolher? Vai. Certo? Vamos seguir aqui na resposta. Ó. Encontra-se também muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Pessoas que faz muito tempo que a gente não vê. Então, olha só. De repente, lá na escola, lá na 5ª série, tinha lá o Zezinho. Eu gostava até dele, mas nunca mais falei com ele. Ah, o Zezinho. Ele está falando, ele vai vir me buscar? Não, está falando que ele vai se encontrar. Então, de duas, uma. Ou vai todo mundo para um lugar só, ou não tem esse tal de lugar, é tudo aqui. Vê os que estão na erraticidade. Então, não está falando de ninguém que ele conhecia, não. Então, vê aqueles que estão na erraticidade. O que é erraticidade? É o plano espiritual, onde tem espíritos aguardando para reencarnar. Quando não precisa mais reencarnar, não fica na erraticidade. Erraticidade é o espírito que precisa ainda passar por nova experiência na carne. Então, desencarnou, vê aqueles que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Lógico, gente, que dificuldade a gente tem. Vou dar um exemplo, não é isso, mas minha mãe mora na esquina. Desencarnar, eu vou visitar minha mãe na esquina. Mas não vai interferir na vida dela. Não. E se interferir, não consegue mais ir. Pronto. Ah, tá. Ou, vamos dizer assim. Então, essa questão muda toda a perspectiva que a gente está acostumado sobre a morte. E quem está em grupo mediúnico precisa prestar muita atenção no que está sendo falado aqui. Porque se for perguntando para o espírito, a gente vai chegar nisso aqui. Quem está em grupo mediúnico faz esforço para isso. Que vai entender isso, tá? Tudo bem? Vamos pensar, vamos simplificar. Eu vou fazer uma viagem, onde um monte de gente que eu conheço já foi. É longe, para Dedéu. Não tem carro, não tem nada. Vai descer no aeroporto lá. A tendência é que tenha gente esperando a gente ali. Tá? Porque lá não tem Uber, né? Vou montar no... Então é igualzinho, tá? Mas, Léo, por exemplo, tem um acidente de avião. Aí você dificultou já, hein? Aí você já dificultou. Tá falando de morte. Tem a equipe de socorro que vai lá resgatar, ajudar o desengamento deles. E muitas vezes, gente, no grupo mediúnico, você recebe uma pessoa que estava lá e ainda acha que está lá naquele local. Né? Ele até foi recebido, mas ele já não entra. É isso que você está Nós vamos a questão... A próxima e a outra vai trabalhar justamente isso. São mais as mortes mais violentas ou súbitas. Aí a gente entra nisso. Tá? Pode ser? Então tá bom. Então, no que é o Espiritismo, Kardec coloca lá, o homem depois da morte. Olha como ele vai trazer pra gente, ó. Encontra a alma
No mundo dos espíritos, desencarnou para o mundo dos espíritos. Os parentes que ali a precederam, não só os encontra, como também há outros muitos, seus conhecidos de outras existências. Não só da última, das outras. Geralmente, aqueles que mais amavam vêm recebê-la à sua chegada ao mundo espiritual e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras é algumas vezes a punição para os culpados. Então, dependendo do merecimento ou do mérito, dependendo do que nós fizemos de errado, nós não vamos conseguir ver. Não é uma punição porque Deus não quer. É porque o estado nosso moral não possibilita. A vibração nossa não deixa. Então a pergunta é, mas a tua mãe não te recebeu lá, por exemplo, né? Não estava lá. Estava, mas não conseguiam perceber. Mas pode não estar, né? Mas estaria, né? Mas se não tiver ela, outros estariam, né? Também de forma contrária. Também. O que está lá é o que não é bom. Também. Tá? Então, é uma regra? Sim, nós seremos acolhidos. Mas para aqueles que nós mais queremos, que mais nos são caros, essa é a questão. Não, nem sempre. Não, porque do jeito que você está falando, parece que é assim. Aí você morreu. Maravilha, nossa. Não é maravilha, não. Que bom, encontrei você. Entendeu? Você está feliz que você encontra seu tio, sua mãe. Está bom também. Mas não é tanto assim, né? Por que não é? Porque a minha vibração é diferente. Porque moralmente a gente ainda está como alguém que está contrário à lei de Deus. Tanto que no encontro anterior, as sensações da morte estão muito ligadas ao que nós somos enquanto vivos. Então, você tem espírito, eu vou trazer um exemplo aqui, que ele fala, no dia do meu desencarne eu fui atrás de vocês para falar com vocês e vocês não me ouviram. Feliz da vida. Tem uma dessas, né? Tem várias. Uma descrição do Allan Kardec. Tem. No quinto livro. Então, agora, olha lá no Evangelho. O que fala quando vai trabalhar justamente a ideia da reencarnação. Ó. Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, está lá no Evangelho. Tá? A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unidade da existência os rompe. Esse é o item. Ou seja, a reencarnação fortalece os laços. Uma vez que eu imaginar que eu desencarnei e foi uma vez só e acabou, não tem como ampliar esses laços. Tá? Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Lógico, porque todas as minhas família, e aqui nós estamos falando de afinidade, de afeição, toda vez que a gente desencarna, nós temos contatos com eles. E esses laços ampliam muito mais. Pensar o contrário deveria enfraquecer esses laços. Tá? Então vamos seguindo. Ó. No espaço, está lá no Evangelho essa mensagem. Tá? Então no espaço, no plano espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, por afinidade. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros, porque é tudo pensamento. Então eles se buscam. Lembra que tudo que a gente pensa está no outdoor espiritual? Está lá, os desejos nossos. A encarnação, então nós estarmos aqui encarnados, apenas momentaneamente os separam, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Porque não necessariamente a minha mãe dessa encarnação
não é minha mãe espiritual. Voltamos como amigos, com muita afeição. Às vezes ainda com esse sentimento de filho, de mãe, tá tudo, mas na próxima talvez não seja essa, talvez inverte os papéis e vida que segue. Tá? Então vamos seguindo aqui. Ó. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento, um ajudando o outro. Se uns encarnam e outros não, então se desses amigos alguns vão encarnar e outros vão ficar no plano espiritual, que é normal isso acontecer, né? Às vezes a gente está partindo para o plano espiritual, tem gente que já estava lá que está retornando, né? Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Porque pensamento é o meio de comunicação do espírito, não é uma boca espiritual falando. Então os espíritos se comunicam pelo pensamento. Os que se conservam livres sem o corpo, né, velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Porque aqui nós podemos pensar que mesmo que moralmente a gente não evolua nada, intelectualmente algo novo nós aprendemos. Porque eu, Leonardo, há 200 anos atrás, eu não tinha contato com nenhuma tecnologia que eu tenho hoje, por exemplo. Então, nem se fosse esse o caso, intelectualmente eu aprendi. Então todo mundo avança um pouquinho. Tá? E quem ficou do lado espiritual também avança por acompanhar aquele que está na estrada, na experiência. Tudo bem? Lógico? Então vamos lá, ó. Esse é o exemplo. Ó. Espíritos felizes, lá do livro Céu e Inferno, na segunda parte que Kardec traz os exemplos. Então um espírito feliz. Espírito feliz não é um espírito de primeira ordem, de segunda ordem. É um espírito de terceira ordem, mas que cumpriu o caminho reto. Ele fez as coisas certas. Então, um médico russo. O Sr. P era um médico de Moscou, tão distinto por suas eminentes qualidades morais, quanto pelo seu saber. Então, moralmente, ele tinha bastante moral, né? Tinha destaque. A pessoa que o evocou o conhecia somente pela sua reputação e não tivera com ele senão relações indiretas. A comunicação original era em língua russa. Então vamos lá. Ó. Então fizeram a evocação dele e ele perguntou: estás aqui? Você faz a evocação, pede permissão para o Espírito. Estás aqui? Resposta do Espírito: sim. Na sequência: no dia da minha morte, persegui-vos com a minha presença, mas vós resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. No dia da morte, ele procurou o médium para tentar escrever, e a gente sente toda aquela sensação e ele não escreveu. Eu ouvira vossas palavras sobre mim, isso me fizera conhecer-vos, e então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Então não era para trocar uma ideia, não, era para ser útil, para levar conhecimento sobre essa passagem. Ele devia estar falando sobre que ele é um homem bom, que tinha desencarnado, o espírito que tinha acabado de morrer no dia, estava tentando falar com ele para trazer uma instrução. Pergunta ao espírito: por que vós, que erais tão bom, sofrestes tanto? Era uma resposta do Espírito. Era uma bondade do Senhor que queria assim me fazer duplamente sentir o preço da minha libertação e me fazer avançar o mais possível na Terra. Há dificuldades na Terra que servem para que a gente possa avançar mais depressa. Se a gente murmurar, aí a gente não progride, certo? O pensamento da morte causou-vos terror? Teve medo da morte? Não, eu tinha demasiada fé em Deus para isso. Então, fé em Deus.
Doutrina espírita não existia, estava começando a existir, tá, gente? Então não era espírita, não era um russo espírita. A separação foi dolorosa? Não. O que chamais o último momento não é nada. Não senti senão um estalido muito curto e logo depois fiquei muito feliz por estar desembaraçado de minha miserável carcaça. Então, a maneira como ele olha o corpo já diz muito como o entendimento dele espiritual. Era uma carcaça, sigo eu quanto espírito. O que aconteceu então? Então a pergunta aqui, de quem o evocou é: o que aconteceu no momento da morte? Tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos vir ao meu encontro e me desejar boas-vindas, especialmente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Aqui mudou o jogo. Fazer o bem sem esperar a quem, um dia vão estar nos esperando. É bom morrer assim, não é? É, não é? Lógico que é. Morrer é uma alegria. Tristeza para quem fica, com a saudade e tudo mais, mas... Perguntar não? Vamos seguir então? Os espíritos da mesma ordem, das mesmas raças, eles só vão e voltam só na Terra ou eles vão para um outro planeta que eles têm mais conhecimentos ou menos conhecimento, e é por isso que a gente tem essas tecnologias avançadas? Podemos ir para outros planetas, podemos reencarnar na Terra. Tá? Muitas moradas na casa do meu pai, né? Aonde for útil, para aquele estágio, lá nós vamos, né? Tá? Então pode, tá? E por isso não encontrar as pessoas afins, então, quando falar assim. Se estiver encarnados, você não vai, né? Aí ela está em outro plano, outro planeta ou alguma coisa assim, né? Mas aí você vai ter outros ali, né? Você pode falar assim, por exemplo, vou falar, eu dei o exemplo da mãe, né? Aí a mãe vem receber, por exemplo. Aí você pergunta, e a avó? A avó já reencarnou. Às vezes a avó está com o bebê, ou a avó está no... Por exemplo, entendeu? Então pode, né? Pensa sempre nesse processo da viagem, né? Às vezes chega num lugar e fala, e fulano e tal viajou, está num outro lugar, hoje não está aqui, por exemplo. Tá? Daqui uns anos ela volta. Daqui uns anos ela volta. Tá. Então aqui, então até agora, Kardec estava trabalhando a ideia da morte, uma morte normal, natural, esgotamento dos órgãos, envelhecimento, pronto. Que é o que todo mundo espera. Tá? Então agora ele vai trazer, em caso de morte violenta e acidental, ou seja, uma morte violenta ou acidental é uma morte inesperada, ninguém estava esperando. Uma morte súbita, de uma hora para outra. Tá? Quando os órgãos, então agora ele vai classificar o que isso significa, uma morte violenta, né, ou acidental. Quando os órgãos ainda se não enfraqueceram, ou seja, a pessoa estava saudável, os órgãos estavam trabalhando tudo certinho, tá? Então, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou de moléstia. Então não estava doente nem desencarnou por idade avançada. Nesses casos, a separação da alma e a cessão da vida ocorre simultaneamente. A cessação da vida ocorre simultaneamente. A separação da alma. Então, vamos falar assim, uma coisa é, eu, Leonardo, meu corpo está se movimentando porque a alma está ainda ligada a ele, e como ele tem fluido vital, é possível que eu, espírito, pensando, transfira o movimento para o corpo. Vamos pensar assim. A partir da hora que o espírito não está mais, não é dentro do corpo, lembra? Mas não está no corpo, o corpo não se movimenta mais. Então, quando a gente morre ou desencarna, o espírito não está mais, de novo, dentro do corpo. Mas como nós falamos na semana passada,
Mas até desligar o perispírito, molécula a molécula, demora um certo tempo. Então vamos só tentar entender o que ele está falando. Morreu, desencarnou, o espírito não está mais ligado, mas o perispírito ainda está, certo? Porque está pelo pensamento, pelas sensações. O espírito não consegue mais agir no corpo, não consegue mais movimentar o corpo. É isso que ele está trabalhando, tá? Então, nesse momento, nessas mortes violentas ou súbitas, a separação do espírito e do corpo é imediatamente, é simultâneo? Se desprende na hora? Não pelo espírito, porque depois a ligação vai continuar. Então, bom, vamos seguir, vai. Geralmente, assim é. Então, na maioria das vezes, assim é. Teve a morte violenta, o espírito se desliga imediatamente. O corpo não está funcionando mais, mas dependendo da morte, funciona um pouquinho. Certo? Dele, merecimento. Então, mas em todo... geralmente assim funciona. Aconteceu uma morte brusca, o espírito automaticamente, a alma automaticamente se separa do corpo. Então, o espírito perde a consciência ali. Pum, acabou. Consciência material, física. Tá? Mas em todos os casos, então não é em alguns casos, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma ou outra. Ou seja, na maioria das vezes, ele se desliga na hora. Quando não se desliga na hora, então está falando assim, em todos esses casos que não se desligou na hora, é muito breve, é quase que imperceptível ele se desligar. É como a gente vai lá no interruptor e bate a mão na luz. A lâmpada não apaga na hora. Ela demora uns milésimos de segundo, a gente não percebe. Mas é isso. Poderia cortar na hora, poderia levar milésimos, vamos dizer assim. É isso que ele está trazendo. Geralmente, morte súbita, o espírito se desliga imediatamente. A alma se desliga imediatamente do corpo. Quando não, é tão breve esse intervalo que é como se fosse simultaneamente. É o que ele está trazendo. Entendeu? É muito breve isso. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Kardec vai trazer lá no Céu e Inferno, quando ele trabalha a passagem, nesse item 12, ele traz uma colaboração para a gente, ó. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode trazer uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. Nós falamos da alma, nós falamos do espírito se desligando, mas o perispírito não tem como. Tudo bem? O perispírito vai demorar, molécula a molécula, para a gente se desligando, certo? Quando a gente está pensamento materialista, mais material, mais apegado o perispírito vai estar, mais ligações fluídicas nós vamos ter. Então é isso que ele está trazendo, ó. Nenhuma desagregação parcial pode trazer uma separação prévia entre o corpo e o espírito. Então, independe da morte, o tempo de desligamento do perispírito, ele vai seguir o mesmo. Não é porque foi brusca, não. Tá? A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. Então, o corpo estava com toda a vitalidade. Aí, de uma hora para outra, foi detido. O desprendimento do perispírito não começa senão depois da morte. E neste caso, como nos outros, não se pode operar instantaneamente. Então, ainda que o espírito ganhe a liberdade, a alma se desliga, perde a consciência, mas o perispírito ainda está ligado lá. Que é o corpo espiritual, lembra disso? E como o perispírito vai se ligar ao espírito depois? Não, mas ele está ligado porque fluidicamente você tem ligação lá com o espírito, tem a ligação, embora o espírito não esteja mais comandando as questões vitais e nada, não tem como, tá? Boa pergunta. O espírito, pego de improviso, fica como que atordoado, mas sentindo o que pensa,
acredita que ainda está vivo, e essa ilusão dura até que se tenha dado conta da sua situação. Então há muitos espíritos que passam por uma morte súbita, eles não se dão conta que aconteceu, e eles continuam pensando, e aí vai demorar até que eles se deem conta da situação. Por isso que às vezes a gente não entende. Uma reunião que chama de esclarecimento, a gente simplesmente fala: meu filho, continua na tua ilusão. Então, lógico que tudo tem um jeito, tudo tem a moda, tudo tem técnica, mas a ideia nossa é esclarecer o espírito quanto à realidade dele, da situação dele. Tem hora que a morte vem tão súbita, ele não consegue entender que ele partiu para o outro lado. O pensamento dele continua ativo. Tanto que Kardec traz essa pergunta. Alguém lá. Às vezes a gente fala: você desencarnou. Não desencarnei. Olha essa pergunta aqui, ó. Kardec coloca: o espírito durante os combates, durante guerras, né? Tá. No tumulto dos combates, que se passa com o espírito dos que se sucumbem, aqueles que perderam, aqueles que morreram. Então, no momento de um combate, o que acontece com o espírito daqueles que morreram no combate? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Então, sabe que ele tomou um tiro lá? Morri. Aí, como espírito, vou embora. Ou ele continua interessado na batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Alguns ganham conhecimento do que aconteceu. Nós já recebemos, pelo menos eu em participação em reunião mediúnica, um espírito que chega falando que está na batalha, que não sei o que, onde está, ele continua a batalha. Aí você pergunta: a batalha foi 100 anos atrás. Ele está ainda vivendo a guerra, a batalha, ele está vendo aquilo mentalmente, aqueles quadros, porque a cabeça dele só vivia aquilo. Então ele continua por um certo tempo vivendo essa batalha. Aonde ele está ligado fluidicamente? Naquele quadro da batalha. Não se desligou ainda disso. Certo? Embora ele não esteja mais ligado ao espírito no corpo, ele está ligado ainda fluidicamente a esses momentos. Por isso, quando a gente atende, a maioria, não a maioria, mas muitos não entendem que já desencarnaram, estão na atividade normal, estão passando por tal lugar e adentraram a reunião, não sabem o que estão fazendo. Alguém pediu para eu entrar aqui, porque não percebe. Tá? Mesmo no caso, no início, que a mãe pode buscar o parente, né? Mesmo assim, ele continua achando. Continua. Não desencarnou. Tá? São esses espíritos que provocam uma discórdia, por exemplo? Não, esses espíritos, na verdade, eles estão não vagando, mas eles estão vivendo ainda aquele momento, eles nem conseguem perceber onde eles estão, o quadro que eles estão vivendo. Os que trazem discórdia é aquele que já é consciente do que desencarnou e às vezes fica atormentando ou tentando uma situação ali, né? Interferir em alguma coisa. Mas esses nem perceberam ainda. Há um relato, por exemplo, na própria Revista Espírita, eu ia trazer, que é muito longo o caso, é interessante, mas é longo. Ele foi decapitado e ele segue a vida decapitado. Não, ele fala: estou seguindo aqui, porque na ideia dele ele continua vivo. Léo, normalmente eles não têm compreensão temporal. Zero tem compreensão temporal. Para eles é viver naquele instante. Perfeito. Porque perde-se o tempo, né? Realmente, isso é mesmo. Percepção temporal acaba. É o tempo dele, é o loop mental dele, né? Então Kardec traz um comentário para nós, ó. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Você está no momento, né? Parece que desliga, como apagou a luz, voltou a luz, você acha que está tudo, né? Tá? Vamos para a última? Então vai.
Após a decapitação, deixa o meu tá. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem, então o homem encarnado, ele vai ser decapitado, vai cortar a cabeça, né? Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si, então foi decapitado. A consciência material, física, a consciência do espírito não perde. Ele ainda se acha ali. Porque a cabeça é quem a função de pensamento é o cérebro. Perdeu a cabeça. Ele ainda mantém a consciência física dele, né? Então, momentânea, né? Por alguns instantes. Ele percebe a condição, quem ele é, onde ele está, o que ele está fazendo. Essa é a pergunta. Não raro, a conserva durante alguns minutos. Então, ainda que ele já está sem a cabeça, alguns minutos ele ainda mantém a consciência. Certo? Até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Aí o corpo, algumas vezes é dessa forma, certo? Então a consciência dura um certo tempo. Mas frequentemente, a maioria das vezes, a apreensão da morte, o medo da morte, aquele momento que antecede, a angústia. Imagina você saber que você vai cair, a lâmina sobre a tua cabeça, aquele momento que antecede, né? Então, mais frequentemente, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência. Então ele já perdeu aquela consciência. Às vezes ele desmaia, ele perdeu a consciência momentânea ali, antes do momento do suplício. Então ele não entrou ainda no estado de perturbação, porque ele não desencarnou. Ele só perdeu a consciência. Ele vai entrar em perturbação. O estado de perturbação é um termo só, né? Depois que a gente desencarna, passa por esse estágio. Então, ele entrou, perdeu a consciência, mas não entrou em perturbação. É como se fosse um apagão. Então, muitas vezes nessa morte, ele não vai sentir nada ali, foi apagado, tá? Perde a consciência. E aí Kardec vai explicar, ó. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Como espírito, ele não perde consciência como espírito, certo? Se não perdeu essa consciência antes do suplício, antes do golpe final, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Então, enquanto o cérebro não para de funcionar, então parou de funcionar, se antes não desligou, até o cérebro parar de funcionar é quando ele perde. Por isso que quando eu mandei aquela mensagem no grupo, em morte cerebral, o cérebro já parou de responder e de funcionar. Né? Tá? Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. O perispírito não está separado, o espírito já não está mais na função ativa do corpo. Até aí tudo bem? Tá. Ao contrário, em todos os casos, ou seja, a regra geral é que em morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, então quer dizer, não veio o corpo enfraquecendo pela idade, né? Foi por morte violenta. Não teve a extinção gradual das forças vitais, mais tenaz ou mais forte são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, quanto mais vitalidade a gente tinha, mais forte é o laço de ligação do perispírito com o corpo. O corpo espiritual está mais apegado ao corpo material. Porque se não tivesse aquela morte violenta, ele tocaria mais anos e anos de vida com vitalidade e tudo mais. Tudo bem? Então tá bom. Alguma dúvida?